bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui agora para a nossa nona aula, onde nós vamos falar sobre potência elétrica, onde nós vamos estar utilizando realmente muito bem a fórmula da lei de Ohm, ok? Como eu disse para vocês, a potência elétrica é a transformação da energia elétrica em trabalho. É o que ela pode fazer. Então, a passagem da corrente elétrica através de uma carga instalada em um circuito elétrico produz efeitos tais como calor, luz e movimento. Esses efeitos produzidos pelo consumidor a partir da energia elétrica é denominado trabalho. Então, ao mesmo tempo que a capacidade de cada consumidor de produzir trabalho em um determinado tempo, a partir da energia elétrica, é denominada potência elétrica, cujo conhecimento é muito importante no dimensionamento correto dos componentes de um circuito. Uma vez que os circuitos elétricos são montados com o objetivo de realizar o aproveitamento da energia elétrica, pode-se encontrar diferentes efeitos a partir da energia elétrica, tais como o efeito calorífico encontrado nos fogões elétricos, nos chuveiros, aquecedores, em que a energia elétrica é convertida em calor. Os efeitos luminosos das lâmpadas elétricas, que muitas vezes produz calor, transformando isso em luminosidade. É o caso das lâmpadas incandescentes, mas também as outras lâmpadas que produzem luminosidade, tá ok? Os efeitos mecânicos produzidos pelos motores, que converte energia em uma força motriz, que provoca o quê? Que nos dá o movimento. Esse trabalho de transformação de energia elétrica em outra forma de energia, realizado pelo consumidor ou carga, que ao realizar essa transformação, realiza então um trabalho elétrico. Porém, cada tipo de carga produz diferentes trabalhos em diferentes intervalos de tempo. Alguns aquecedores, por exemplo, são capazes de ferver 1 litro de água em 10 minutos. Enquanto outros podem fazê-lo na metade do tempo. Ou seja, realizar um trabalho elétrico em menor tempo. Isto ocorre porque os aquecedores não são iguais, ou seja, suas potências são diferentes. Define-se potência elétrica como sendo a grandeza que relaciona trabalho elétrico realizado com o tempo necessário para a realização e a capacidade de realizar um trabalho na unidade de tempo a partir da energia elétrica. Sendo a potência uma grandeza elétrica, ela pode ser medida em watts. Por que medida em watts? Porque quem descobriu foi o James Watt, um físico inglês, que construiu a primeira máquina a vapor e revolucionou o modo de produção industrial por volta do século XIX. Atualmente, em homenagem a ele, a unidade de potência elétrica recebe o seu nome, que é o trabalho realizado em 1 segundo por um consumidor alimentado por uma tensão de 1 volt, na qual circula uma corrente de 1 ampere. O que significa isso para nós? Que uma corrente de 1 ampere, uma tensão de 1 volt, vai nos produzir então uma potência de 1 watt. Como as demais grandezas que nós já vimos nas unidades de medida, a potência elétrica tem múltiplos e submúltiplos, conforme a gente pode observar no quadro que nós temos aqui. Então nós temos múltiplo quilowatt, nós temos watt, que é a grandeza normal, nós temos o miliwatt e nós temos o microwatt. Nós vamos ter dentro das grandezas de potência, potência na corrente alternada,
nós vamos ter muito mais múltiplos, como o megawatt, o gigawatt, o terawatt e assim por diante, de acordo com a potência elétrica, a grandeza vai ter conforme o tamanho do nosso circuito, ou seja, o tamanho da nossa carga, ela vai mudando de múltiplos para que a gente possa trabalhar com valores mais próximos, ou valores menores. A determinação da potência de um consumidor. Como que nós determinamos a potência de um consumidor? Que para nós também, o que é consumidor? É um aparelho, é aquilo que consome energia, ok? A potência elétrica é um consumidor representado pela letra P. Depende da tensão aplicada e da corrente que circula nos terminais. Então, matematicamente, nós vamos ter a expressão da seguinte forma: P é igual a V vezes I, onde P é a nossa potência elétrica em watts, o V é a nossa tensão nos terminais do consumidor, que é dado em volts, e o I é a nossa corrente circulante, que é dado em amperes. Vamos avaliar agora o nosso exemplo aqui. Uma lâmpada de lanterna de 6 volts requer uma corrente de meio ampere. Qual a potência da lâmpada? Então vamos lá, do mesmo jeito que nós fizemos lá atrás, na aula passada, nós vamos fazer aqui. Primeiro nós precisamos o quê? Identificar os dados que eu tenho e a minha incógnita, aquilo que eu quero saber. Aqui eu tenho a tensão, que é 6 volts, eu tenho a corrente, que é meio amperes, está me faltando a potência. Então, olhando a nossa fórmula, P é igual a V vezes I. Então, P é igual a 6 vezes 0,5, que é igual a 3. Então, portanto, P é igual a 3 watts. Em alguns casos, faz-se necessário calcular a potência de um componente e não se dispõe a tensão ou a corrente. Quando isso ocorre, é possível solucionar esse problema através da aplicação da lei de Ohm. Voltamos aqui, olha só a importância da lei de Ohm para nós, como disse que ela é fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso trabalho dentro dos circuitos elétricos. Olhando aqui então as nossas fórmulas, né, o que nós estamos demonstrando. Então lá, I1, né, nós temos então a lei de Ohm normal, que é P é igual a V vezes I, potência elétrica. Então nós temos o segundo exemplo, que é V é igual a R vezes I, que é a lei de Ohm. Substituindo 2 em 1, temos então o seguinte: nós podemos ter a fórmula da seguinte maneira: P é igual a V vezes I, portanto, P é igual a R vezes I. Isso nos forma, então, vezes I. Então, o R é igual, R vezes I. Então, vou substituir, né? Então, o que acontece? P é igual a V vezes I. E P, então, é igual a R vezes I vezes I. Portanto, esta fórmula nós podemos escrever da seguinte maneira: que V é igual a R vezes I ao quadrado. Essa equação, que também pode ser utilizada para determinar a potência de um componente, é conhecida como equação da potência por efeito Joule. Como eu já mostrei para vocês, falei para vocês, o efeito Joule é aquele que produz calor, entendido? Para que nós possamos entender melhor a questão do efeito Joule, para dar uma descontraída, vou colocar aí para vocês um vídeo que vai falar sobre esse assunto, sobre o efeito Joule, que vai nos ajudar a entender outros processos um pouquinho mais à frente. Beleza? Viagem na eletricidade. As 3 aplicações da eletricidade. Depois dos alternadores, dos transformadores, das linhas de alta tensão,
Eis que a eletricidade chega à casa de vocês pronta para trabalhar. Algumas vezes ela se encontra frente a frente com um ferro elétrico que deve aquecer. Em outro lugar deve produzir luz. Outras vezes ela faz girar motores de geladeiras ou coisas semelhantes. Claro, não existe uma eletricidade especial para cada tipo de trabalho, sem a qual os ferros de passar começariam a girar, as geladeiras começariam a aquecer, e realmente não é isso que esperamos deles. É a mesma eletricidade, são os mesmos elétrons, mas existem vários modos de fazê-los trabalhar. Os senhores que inventaram a eletricidade haviam notado que no momento em que fazemos passar uma corrente por um condutor, isso sempre desprende calor. É evidente que se a corrente é fraca ou se o fio é grosso, os elétrons não têm dificuldades para passar e isso não aquece muito. Mas se o fio é mais resistente, ele esquenta. Este primeiro efeito, que transforma a energia elétrica em energia calorífica, os nossos amigos chamaram de efeito ferro de passar. Não, desculpem. Efeito Joule. Quando colocavam um fio ainda mais resistente, aquecia ao máximo e produzia luz. Mas infelizmente não por muito tempo. Porque a essa temperatura, os átomos do fio se entendem com os átomos do oxigênio do ar para fazer não sei o que exatamente. Mas em todo caso o fio queimava e se partia. Se o problema é esse, eles disseram, coloquemos os fios dentro de uma garrafinha e a esvaziemos de seu oxigênio para que o fio não queime. É o que depois chamamos de lâmpada elétrica. Então, primeiro modo de fazer trabalhar os elétrons, o efeito Joule. Outros senhores tinham um hobby. Eles faziam bobinas com fios elétricos que enrolavam em torno de um núcleo de ferro. E, quando a corrente passa, se transforma em ímã. Um eletroímã, para ser exato, com um polo norte e um polo sul. Quando mudamos a direção da corrente, os polos também mudam, claro. Agora, se colocarmos um outro ímã ao lado, os polos contrários se atraem. Os polos do mesmo nome se repelem. Isso é conhecido. Um verdadeiro motor elétrico é um pouco mais complicado, mas utiliza o mesmo princípio. Segundo modo, então, de fazer trabalhar os elétrons, o efeito eletromagnético que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outros senhores finalmente faziam passar a eletricidade não por bobinas, mas pela água simplesmente. A água adicionada de diferentes sais ou ácidos. Dispensaremos a receita. De um lado, vocês colocam o que chamamos de eletrodo de prata. Do outro lado, um garfo, por exemplo, feito de um metal qualquer. Pois bem, sob o efeito da corrente elétrica, a prata vai se depositar do lado menos, o que dá algo como um garfo de prata quase maciça. A eletrólise, terceiro modo de fazer trabalhar a eletricidade. E a própria água, que como todos sabem é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, é decomposta pela eletricidade. Ora, o gás hidrogênio, se o recuperarmos, o comprimirmos, o liquefizermos, pode ser um excelente carburante, do qual nos servimos em particular para fazer funcionar os foguetes. Podemos fazer tantas coisas com a eletricidade. Ok, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a gente possa, com isso, dar continuidade aqui à nossa aula e, consequentemente, ter um entendimento um pouco melhor. Voltando um pouquinho aqui, a nossa fórmula, lembrando da nossa fórmula passada, P é igual a
R vezes I ao quadrado. Então, o mesmo tipo de raciocínio que nós vimos ali atrás pode ser utilizado para obter uma equação que permita determinar a potência a partir da tensão e resistência, conforme nós podemos demonstrar aí no nosso exemplo. Então, P é igual, vamos lá de novo, né? V vezes I, que é a nossa potência elétrica, a nossa fórmula de potência elétrica, e nós temos V é igual a R vezes I, que é a nossa lei de Ohm. Então, I é igual a V sobre R e P é igual a V sobre I. Substituindo-se então aqui, nós vamos ter P é igual a V vezes VR. Por quê? Olhando lá, então se I é igual a VR, se eu estou substituindo o I, eu vou substituir então pelo que ele é igual, certo? Então V é igual a V sobre R. Portanto, P, fazendo a multiplicação, né, nós vamos ter lá V ao quadrado dividido por R. Então, P é igual a V ao quadrado dividido por R. Isso quando nós precisamos definir a potência de um circuito, de uma carga, sabendo apenas a tensão e a resistência. Então, partindo para o nosso segundo exemplo, nós vamos ver lá que um aquecedor elétrico tem uma resistência de 8 ohms e solicita uma corrente de 10 amperes. Qual é a sua potência? Vamos voltar lá. Isso aqui eu vou falar bastante para vocês, vou martelar bastante com vocês a questão de nós aprendermos bem como que nós vamos analisar os nossos dados. Então, I é igual a 10 amperes, R é igual a 8 ohms. Qual é a minha potência? Então, vamos para a nossa fórmula. P é igual a I ao quadrado vezes R. Então, P é igual a 10 ao quadrado vezes 8. Então, P é igual a 800 watts. Ou seja, um aquecedor de 8 ohms com uma corrente de 10 amperes, eu consigo então com isso ter ele em watts. Quantos watts? 800 watts. No nosso exemplo 2, nós vamos ter um isqueiro de um automóvel funciona com 12 volts em corrente contínua, né? Fornecidos pela bateria. Sabendo que sua resistência é de 30 ohms, calcular a potência dissipada. Por que é potência dissipada? Porque potência dissipada é aquela que gera calor, entendido? Nós vamos ver um pouquinho mais isso à frente. Então, dados é igual a 30 ohms, a potência R é igual a 30 ohms, né? Então, P eu não sei, que eu não sei a potência, e a minha tensão é de 12 volts. Partindo para a nossa fórmula, nós vamos ter lá, P é igual a V ao quadrado, vezes, dividido por R. Então, P é igual a 12, vezes 12 ao quadrado, dividido por 30. Então, P é igual a 144, dividido por 30. Portanto, P é igual a 4,8 watts. Então, com isso, eu consegui, tendo a tensão, tendo a resistência, eu consegui descobrir qual a minha potência em watts, ou seja, qual é a minha potência de trabalho, através da potência dissipada. Bom, nós vamos encontrar as potências nominais. Alguns aparelhos elétricos, tais como chuveiros, lâmpadas, motores, apresentam uma característica particular, visto que esses aparelhos têm a tensão estabelecida para o seu funcionamento. Significa para nós que esses equipamentos, eles têm uma tensão definida já. Eles já vêm com uma tensão pré-determinada do seu fabricante, para que ele possa utilizar, qual é a tensão que ele precisa para que ele tenha um funcionamento perfeito. Assim, nós vamos encontrar chuveiros de 127 volts, 220 volts, lâmpadas de 6 volts, 12 volts, 127 volts, 220 volts
e entre outras tensões, inclusive. Também nós vamos encontrar motores, tais como 127 volts, 220 volts, 380 volts, 760 volts e assim por diante. De acordo com a necessidade da potência, ou seja, da necessidade do funcionamento, como ele tem tensão nominal, ele já vem com a tensão pré-determinada para o seu funcionamento. Esta tensão para a qual os consumidores são fabricados é chamada tensão nominal de funcionamento, aquilo que eu venho falando. Os consumidores que apresentam essas características devem ser sempre ligados na tensão correta, tensão nominal, que normalmente está especificada nos corpos do aparelho. Vem informando ali, esse aparelho só pode ser ligado em tal tensão. Quando os aparelhos são ligados corretamente, a quantidade de calor, luz e movimento produzido é exatamente aquele para qual foi projetado. Então, se eu coloco a tensão correta, o equipamento vai funcionar corretamente. Se eu colocar a tensão inferior, ele não vai ter o mesmo funcionamento, o mesmo rendimento que ele para qual ele foi projetado. Por exemplo, uma lâmpada de 127 volts e 60 watts ligada em uma tensão 127 volts, ela vai produzir 60 volts de luz e calor. Neste caso, a lâmpada está dissipando a sua potência nominal e, consequentemente, está nas suas condições ideal de funcionamento. Portanto, a potência nominal é a potência para a qual um consumidor foi projetado. Não vamos esquecer disso. Potências nominais é aquela em que o equipamento foi projetado. Por que eu estou frisando bastante nisso? Porque nós vamos precisar entender bem quando nós formos trabalhar com projetos, com outros estudos, onde eu preciso saber qual é a potência nominal do equipamento para que eu possa fazer os meus cálculos. Depois de tudo que vimos nestas aulas, podemos afirmar que precisamos das 4 principais grandezas para trabalharmos com os circuitos elétricos do sistema elétrico de potência. Somente esses conhecimentos não bastam, mas são suficientes para que nós entendamos o funcionamento da eletricidade. Assim, sabendo que watts é igual a potência, ampere é igual a corrente, volt é igual a tensão e ohm é igual a resistência, e conhecendo as fórmulas para calcularmos os circuitos elétricos, quais fórmulas são essas? Essa que nós estamos mostrando aqui. I é igual a V sobre R, I é igual a V vezes R, I é igual a P watts sobre V, e P é igual a V sobre I. Estas fórmulas têm que estar gravadas na cabeça de vocês. Por quê? Com estas fórmulas é que nós iremos calcular todos os nossos circuitos, todos os nossos dados, é que nós vamos trabalhar intensamente com isso. Entendido? Bom, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje, aonde nós aprendemos bastante sobre potência elétrica, sobre as aplicações efetivas das leis de Ohm, e que vai nos ajudar muito no nosso conhecimento, no nosso aprendizado daqui para frente. Com o encerramento desta aula, nós também encerramos a disciplina de eletricidade. Agora você terá que fazer uma prova, uma avaliação dos conhecimentos adquiridos aqui. Esta prova terá 10 questões, aonde você terá que acertar no mínimo 50% de acerto dessas questões, para que você possa ser aprovado nesta disciplina, que vai compor a sua média final lá do seu certificado de eletricista de média e baixa tensão. Se for o caso, revejam as aulas, busque lá as dicas que eu dei de algumas questões que nós estaremos colocando dentro da prova, para que você possa ter um bom desempenho, beleza? Fechando a prova você vai fazer
dentro do nosso portal, vai estar disponibilizado para você lá a avaliação, e você vai fazer a avaliação. Nós vamos definir um determinado dia e hora para que você faça a avaliação, e consequentemente a gente vai poder te dar a nota depois. Quando você fizer a avaliação, automaticamente ao final da avaliação será dado o seu resultado, o seu percentual de acerto, quantas questões você acertou, e assim você poderá saber qual é a sua nota. A nossa próxima disciplina, que será Construções Elétricas, que vai dar continuidade ao seu aprendizado. Forte abraço e até em breve.